Ok, pessoal, continuando a nossa via crucis aqui, o regime jurídico dos servidores, esse é o vídeo 8, tá? Vamos falar agora também de um tema bem interessante, que é em relação à exoneração do servidor estável, motivada por questão orçamentária, o que certamente é um tema que será bem e muito discutido com a catástrofe econômica que virá aí pelo menos nos próximos 5 anos, com muito, mas muito otimismo. Tá? Isso aqui está previsto no 169 da CF. Eu recomendo muito a leitura do 169, porque ele é um artigo bem importante que trata sobre direito financeiro. Eu não vou ler tudo, né? Vocês sabem ler, vocês olham lá. Só vou destacar o que é mais importante. 169. Ô, cacete. Tá cá, ó. A despesa com pessoal ativo e inativo, União, Estados, Municípios, DF, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Essa lei complementar, como a gente já viu, é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? É a Lei Complementar 101. E aí o artigo diz o seguinte, a despesa com pessoal é a despesa de folha de pagamento. Tanto dos ativos quanto dos inativos tem um limite. E esse limite não pode ser ultrapassado. Se acontecer ultrapassar esses limites, aí nós teremos as medidas de contenção, tá? Essas medidas de contenção estão previstas no parágrafo 3º, ó. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar, que é a LRF, União, Estados, Municípios e DF adotarão as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, primeiro tem que sangrar os cargos em comissão e as funções de confiança em pelo menos 20%. Se resolveu a crise fiscal da folha de pagamento, ótimo. Se não resolveu a crise fiscal da folha de pagamento, aí entra a parte mais drástica, que é a exoneração de servidores não estáveis. Beleza? Então, primeiro você vai e reduz no mínimo 20% comissão e funções de confiança. Se resolveu, bem. Se não resolveu, você vai para aquela exoneração daqueles servidores não estáveis, aqueles que não passaram ainda o estágio probatório de 3 anos. Se não resolver aí a medida é mais drástica ainda. O poder público vai para a redução dos servidores estáveis, aqueles que já passaram o estágio probatório, tá? É aqui, ó. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes, tá? O servidor estável após estágio probatório poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto de redução de pessoal. Beleza? Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior, que é o estável, fará jus a uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Então, pega a remuneração atual do servidor, tá? A remuneração é o conjunto total daquilo que ele recebe, é o vencimento, mais as demais verbas. Então, pega aquele valor atual da remuneração dele e multiplica pelos anos de serviço. Então, se ele ganha 10 mil reais e ele já está 10 anos no serviço público, ele fará jus a uma indenização de 100 mil reais. Essa indenização é só para o estável que foi exonerado. Essa indenização não se aplica para comissionados, para a função de confiança e para aqueles não estáveis. E a lei federal... Ó, parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo pelo menos de 4 anos.
Ou seja, é um prazo de carência. Se isso acontecer, não pode recriar aquela função nos próximos 4 anos. Isso é para evitar fraudes, tá? Então vamos voltar lá. O artigo 169, então, prevê a adequação do pessoal com o orçamento. Tal adequação pode implicar em exoneração de servidores não estáveis e até mesmo, em último caso, a perda do cargo do servidor estável. Quais são os limites com despesa? Isso vem no artigo 19 da Lei Complementar 101. A União tem um limite de até 50% das suas despesas correntes líquidas. Ou seja, ela só pode comprometer com folha de pagamento até 50% das suas despesas correntes líquidas. Os demais entes, municípios, estados e DF, podem comprometer até 60%. A lei federal que regulamenta a exoneração por excesso de despesa é a Lei 9801 de 99. Eu não sei se tem leis municipais e leis estaduais, tá? Eu sei que existe a lei federal que estabelece pelo menos as regras gerais que tratam sobre esse tema, né? Então a gente volta lá no 69. Cadê? A gente volta no 69. Deixa eu só especificar aqui bem. Então, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar verando o caput, parágrafo 3º, tá? União, Estados e DF adotarão as seguintes providências. Então, essa lei complementar é justamente a Lei Complementar 101, que é a LRF. Ela se aplica também para a União, Estados, Municípios e DF. Beleza? Então, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação legal complementar, da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional do sujeito que será demitido. Essa lei é regulamentada pela lei, essa demissão é regulamentada pela Lei 9801. Então vamos achar a lei. Lei 9801 de 99, ela estabelece os critérios para a exoneração dos servidores estáveis. Lei 9801. Aqui, ó. A Lei 9801, ela estabelece normas gerais para a perda de cargo público com excesso de despesa. Ou seja, ela acaba se aplicando também para União, Estados, Municípios e DF. Então, ó, a exoneração a que alude o parágrafo 1º será precedida de ato normativo, motivado, dos chefes de cada um dos poderes, da União, Estados, Municípios e DF. Então, essa lei, ela estabelece normas gerais. Então, ela se aplica também a estados e municípios. Nada impede que estados e municípios também tenham suas leis específicas, desde que se adequem a essa lei geral. Beleza? Voltando, então, lá. Basicamente, quais são os requisitos, tá, pessoal? Eu estou aqui estabelecendo os requisitos. Eu não vou esmiuçar tanto, porque a gente não tem tempo. Já extravasei meu tempo aqui. Os requisitos, então. Primeiro, para fazer a demissão dos servidores estáveis, para chegar nos estáveis, primeiro, tem que cortar pelo menos 20% de comissionados e funções de confiança. Não resolveu? Vai para os não estáveis. Não resolveu a crise fiscal? Aí que vai para os estáveis, obedecidos os requisitos dessa lei. Tá? Então, basicamente, tem que ter um ato normativo motivado do chefe do executivo. Geralmente isso é feito por um decreto. Tem que estabelecer nesse decreto a economia de recursos que vai ocorrer com a redução dos servidores. Beleza? Tem que justificar. Tem que se estabelecer um critério impessoal para definir quem vai primeiro. Tá? Então, um critério impessoal usado para a escolha dos servidores. A lei sugere esse critério sendo menor tempo de serviço, maior remuneração ou menor idade. Então, isso vai ser
estabelecido. Aqueles que tiverem menos tempo de serviço estão na frente para serem exonerados. Aqueles que tiverem maior remuneração serão mantidos, até porque a indenização vai ser maior. Aqueles que tiverem menos idade poderão ser exonerados antes por conta de menos idade, mais capacidade de se reinserir no mercado de trabalho. E esse decreto também deve especificar o prazo de pagamento daquelas indenizações e da onde que vai sair o pagamento dessas indenizações, como nós já vimos, é o valor de uma remuneração por ano de serviço. Os cargos vagos devem ser declarados extintos, tá? Sendo proibida a criação de novo cargo, novo emprego, com as mesmas atribuições, no prazo de 4 anos. Ok? Seguindo aqui, vamos emendar aqui o teto remuneratório. Nós já vimos que existe um teto remuneratório, isso está no artigo 3711. Leiam esse artigo, porque ali nós temos também subtetos para os estados, para os municípios. Lembrando que o teto geral, o valor geral máximo, é o subsídio dos ministros do STF, que está girando hoje, acredito que próximo a R$36 mil, tá? Isso é importante porque no ano de 2017, salvo engano, o STF julgou uma questão importante, tema de repercussão geral 384, e nesse tema foi decidida uma questão bem interessante, que esse teto remuneratório ele se aplica isoladamente para cada cargo que está sendo acumulado. Vamos entender bem isso aí. Nós vimos agora, anteriormente, que é possível ter acúmulo de cargos. A regra é não poder acumular, mas existem algumas possibilidades onde é possível acumular. Quando nós temos o acúmulo de cargos, como que se aplica o teto remuneratório? Por muitos anos, o entendimento era que aplicava-se o teto remuneratório somando-se os salários dos dois cargos. Então, pegava o cargo A, o cargo B, somava esses dois salários e aplicava o teto. Aquilo que tivesse acima do teto, cortava até reduzir o valor do teto. O que o STF decidiu? O STF decidiu o seguinte, por uma interpretação até questionável da Constituição. Disse que o teto, em verdade, no caso daqueles servidores que acumulam empregos ou cargos públicos, ele deve ser aplicado isoladamente para cada cargo. Ou seja, não pode somar os salários e aplicar o teto. Tem que aplicar o teto para o salário A e para o salário B. Se o salário A estiver dentro do teto, 36 mil, beleza. Se o salário B, do cargo B, estiver dentro do teto, 36 mil, beleza. Ok? Então, o teto remuneratório incide em cada cargo nos casos em que é permitida a acumulação. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, a incidência do 3711 da CF pressupõe consideração de cada um dos vínculos, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório do agente. É aquilo que eu acabei de questionar, acabei de explicar para vocês. Então, o teto se aplica não no somatório, mas para cada salário individualmente considerado quando nós estamos falando em acumulação. Ok? Fecho aqui esse vídeo e volto, espero, para o final.